O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mas mais uma vez, levamos as nossas considerações, os nossos cumprimentos a todos aqueles que estão conosco através da web rádio, Filhos da Rainha, da Rádio Clube FM, do canal do YouTube e de forma muito especial aos nossos irmãos que estão aqui nessa noite sentados. São poucos, vocês não os estão vendo, mas são poucos, mas faz toda uma diferença. Porque celebrar para uma câmera onde a gente não vê vocês, mas vocês nos assistem, é sempre um desafio. Mas quando tem poucas pessoas na igreja, há um sentido todo especial, há um cuidado de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus hoje quer nos formar, quer nos dizer. Nós vivemos em 2020, daqui a pouco, com o passar do tempo, entre uma semana sai outra, e com os tempos abreviados, mesmo no tempo de pandemia, a gente percebe que Deus tem acelerado o tempo, Deus tem pressa de buscar o que é dele, Deus tem pressa de restaurar esse mundo, e como nós estamos, Senhor, ansiosos de que o Senhor venha logo para restaurar, colocar tudo em ordem, e nos mostrar aquela paz, aquele mundo glorioso que o Senhor prometeu para nós, é dizer que nós precisamos vivermos já o começo desse mundo novo, o começo desse céu aqui na terra. Quando nós vemos hoje esse homem até muito bem conceituado, que se diz aqui um mestre da lei, ele se aproxima de Jesus e quer questioná-lo, né? Perguntando para Jesus de fato, qual que seria o primeiro e o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus dá para ele toda aquela explicação. Ouve, ó Senhor, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo. Vivemos no ano de 2020, onde no país mais evoluído, no país considerado o país de primeiríssimo mundo, uma superpotência mundial, uma pessoa, por ser negra, tão discriminada, simplesmente por ser um negro, é feito o que foi feito nos últimos dias. E a gente fica perguntando, a sociedade evolui, mas as pessoas cada vez mais estão empobrecidas. As pessoas estão cada vez mais dilaceradas pela falta de amor. E Jesus, todo o processo da história de Jesus nesse mundo foi para nos mostrar que Deus é amor. E sabe o que mais me intriga? É que nesse mesmo ano de 2020, a gente ainda encontra tantas personalidades, e até mesmo aqueles que se dizem religiosos,
colocando tantas máscaras ou tantas interpretações errôneas nesse Deus de amor, que às vezes nos deixa um pouquinho com certas interrogações. Porque ver um mestre da lei dizer para Jesus qual que é o maior de todos os mandamentos, e ver o mestre da lei tendo uma concepção de Jesus, ou melhor, uma concepção de Deus, um Deus feito na experiência do Antigo Testamento, é uma realidade. Agora, 2020, alguém atribuir a Deus como aquele que é responsável por pandemias, aquele que é responsável por massacrar pessoas, aquele que é responsável por julgar pessoas, por condenar pessoas, aquele que é responsável por colocar pessoas no inferno, aquele que é responsável por matar pessoas, por colocar as pessoas em determinadas situações físicas, eu acho que é muita falta de hermenêutica, quer dizer, falta de interpretação, para conseguir entender de fato a realidade, sabe? A gente vê o mundo com os óculos que a gente tem. Então, pessoas que não conseguem, ou melhor, pessoas que não conseguiram fazer uma experiência de um pai ou de uma mãe mais amorosos, dificilmente eles vão conseguir entender Deus de amor. Pessoas que foram muito machucadas na vida, sobretudo com a figura paterna, dificilmente eles vão conseguir olhar para Deus e não vê-lo como aquele que era visto no Antigo Testamento, porque ele não era daquela forma. Ele foi feito daquela concepção porque as pessoas daquele tempo enxergavam dessa forma. E como nós somos muito bem esclarecidos, nós entendemos que tantas coisas hoje da natureza fazem parte do processo natural dela. Mas como aquele tempo era um tempo diferente, a gente também não pode comparar tempo com tempo, a gente pode dizer que nós, seres humanos de hoje, somos mais aprimorados, ou pelo menos deveríamos ser. E aí Jesus quer nos chamar a atenção, porque quando a palavra de Deus nos diz, lá em João, primeira carta de João, que nós que dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo que a gente vê, a gente é mentiroso. Dizer que ama a Deus que a gente não vê e dizer que odeia e vive no ódio ao próximo que a gente vê, a gente é mentiroso. Como nós precisamos sermos curados, meus irmãos? Como nós precisamos ser reestruturados? Não é fácil. Tudo nessa vida é processual. Tudo nessa vida é um processo. A gente não nasce simplesmente do nada. A gente é gestado uns 6 meses, outros 7, outros 8 e a maioria chega aos 9. Mas para dizer que depois do processo gestacional, a gente leva uma vida inteira para se desenvolver. Então hoje nós somos convidados a voltar de novo ao primeiro amor. A pedir ao Senhor que nos cure, porque são muitas as feridas que nós trazemos. São muitas as situações que nós vamos fazendo escolhas, que vão nos machucando, e depois nós atribuímos tudo isso a Deus. Eu tenho ouvido muita gente dizer, infelizmente, que quase perdeu a fé, ou melhor, que está profundamente ferido, outros que até criticaram a Deus, porque tudo isso diante da pandemia que nós estamos vivendo. Será que foi Deus que foi em algum laboratório criar o vírus? Não sei, né? Temos que fazer a pergunta. Porque eu acho que Ele tanto que nos amou, como diz a carta de João, que Ele entregou o seu único filho para que o mundo não perecesse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não quis que nenhum de nós nos perdêssemos. Deus não quer que nenhum de nós vamos ao inferno. É nós que escolhemos já vivê-lo aqui nesse mundo. Quando muitas vezes a gente faz do outro o motivo para tentarmos talvez justificar aquilo que é o pior que existe em nós. A nossa tarefa nesse mundo é simples e ao mesmo tempo se torna complexa. A nossa tarefa é simplesmente amar. Gente, as pessoas que amam nem adoecer, elas adoecem. Como o amor é transformador. Eu não estou falando de sentimento não, apenas. Eu estou falando de atitudes. Porque se a gente não tomar atitudes, a gente simplesmente fica na mesma situação que a gente vê muita gente por aí. Mas só que dizer que ser cristão, seguir Jesus e não amar, é não entender aquilo lá, que você talvez não consiga ver aqui hoje, mas não entender aquilo que Ele fez por nós, que é morrer na cruz. Qual é o ser humano que morreria pelo outro, nesse tempo que nós estamos?
Quem é que daria a vida pelo outro? É muito difícil pensar que algum de nós daríamos a vida pelo outro, mas Jesus deu por nós. E nós precisamos processar isso bem dentro de nós. Nós precisamos experimentar bem isso dentro de nós, porque nós seremos medidos do outro lado pela qualidade do amor que nós tivemos aqui. E é aí que muita gente vai ficar apertada, porque o amor suporta, o amor justifica, o amor perdoa, mas quando tem ausência de amor só vê defeitos. O amor promove, o amor é capaz de esclarecer uma série de coisas. O amor é capaz de ir além, porque vai olhar não simplesmente aquilo que a pessoa cometeu naquele instante, mas vai olhar todo o processo que a pessoa viveu durante a vida. Mas quando não tem o amor, tem julgamentos. Por que é mais fácil julgar? Porque é mais fácil condenar? Porque é mais fácil usar o outro muitas vezes como um tapete para passar, para objetivar aquilo que se quer para a vida. Mas quando se ama de verdade, a gente consegue ser também aquilo que Moisés fez, a experiência que Moisés fez. Qual foi a experiência que Moisés fez? Quando ele chegou lá no Monte Horebe, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Essa sarça, quando ele chegou, o que Deus disse para ele? Moisés, você tira as suas sandálias, porque esse território aqui é santo. Quando a gente entende que o outro é santo, quando a gente entende que o outro também foi feito a imagem e semelhança de Deus, a gente entende que a gente precisa amá-lo com tudo que ele é, porque ninguém muda ninguém. Eu acho que é um favor muito grande se a gente puder fazer nesse mundo, é a gente mudar a gente mesmo. Porque quando a gente muda a gente, tudo muda ao redor da gente. A gente entende que não precisa de mundos e fundos para ser feliz, porque Deus deu tudo para nós. Em compensação, quando trazemos feridas que não cicatrizam, trazemos processos que não são resolvidos, o que vai acontecendo? Vai nos fazendo ficar cada vez mais mesquinhos no amor. E tem muita gente, viu gente? Muita gente, ficou até meio redundante, mas tem muita gente que simplesmente nunca amou nessa vida. É triste um ser humano passar nesse mundo sem amar. Eu acho que a pior coisa no mundo é isso. Mas em compensação também, aqueles que amam e já sofreram porque amaram, parabéns. Porque é melhor você sofrer por ter amado do que você sofrer por nunca ter amado ninguém nessa vida. Porque um ser humano que não ama, ele é desprovido, ele é dissecado dessa presença de Deus. E que bom, porque eu acredito que para aqueles que eu estou pregando aqui nessa noite, essa homilia, e para aqueles também que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você amou de verdade. Pode ser que hoje você esteja com o coração magoado, com o coração ferido. Pode ser que hoje, até então, antes de começar essa missa, você pensou, eu nunca mais vou amar ninguém, porque eu estou cansada de sofrer, porque eu estou cansado de ser feito de bobo, porque eu fui traído, a traição doeu demais. Mas eu vou dizer para você, tem jeito, porque tem pessoas que ainda não te conheceram, porque no dia que você conhecer a pessoa certa para a sua vida, você vai ver que Deus faz maravilhas. Sabe o que é o nosso problema? É porque muitas vezes a gente busca nos lugares errados. Muitas vezes a gente convive com pessoas que nem sempre são merecedoras da nossa atenção, nem sempre são merecedoras que nós partilhemos com elas as nossas vidas. Mas vale a pena. Tanto que vale a pena que Jesus não entregou a vida dele se ele não acreditasse que teria ressurreição. Tem ressurreição. Pode ser que você esteja na sexta-feira, mas o seu domingo vai chegar. Leva isso no seu coração. Pode ser que você esteja vivendo a sexta-feira, mas o seu domingo vai chegar. E eu gostaria que você levasse também essa palavra, que isso me encantou na primeira leitura. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel. Guarda isso com vocês que estão aqui e com vocês que estão me acompanhando, porque eu vou levar para a minha vida. Mesmo diante das nossas infidelidades, Deus é fiel. Eu fico até emocionado, porque pensar que Deus não escolhe os melhores, mas Ele capacita. Deus não escolhe aqueles que são fortes, Ele escolhe os fracos.
esse é o meu e é o seu Deus. Ele escolhe, Ele te escolheu. Você vai vencer, você vai brilhar. Não é porque nós merecemos, é porque Ele tem uma história para fazer conosco. A nossa história não parou de ser escrita, ela vai continuar. Amém.